Bom, para a gente já começar aí, né, como eu falei, a ideia é a gente trazer conteúdos práticos e objetivos, né, eu acho que seria legal a gente contextualizar um pouquinho do papel das áreas, né, no dia a dia de uma empresa. E eu vou começar com o Jefferson, vou começar com a área contábil. Eu pedi para o Jefferson dar uma visão geral, assim, de forma rápida, sobre o papel da contabilidade para os negócios, a importância da gente ter um auxílio nessa frente, da gente manter toda a documentação, toda a parte contábil da empresa em dia, e o que isso pode impactar, né, se for negligenciado por quem está começando a empreender agora, ou por empresas que a gente sabe que às vezes acabam deixando isso um pouquinho de lado, tá? Bom, então, assim, a parte contábil, geralmente o contador é meio que o inimigo do empresário, né? O contador ou o advogado, ele acaba sendo meio que o inimigo de tanto que a gente pede e recomenda essa organização. Manter a documentação em dia, e quando eu falo de documentação, é o fluxo de informação tanto de entrada quanto de saída financeira da empresa, é garantir, né, que você consegue tomar decisões. A contabilidade nada mais é que uma ferramenta para tomada de decisão dos negócios. Então, quando eu mantenho todas as informações, quando eu consigo contabilizar todos os números de forma correta, eu consigo, então, garantir e assegurar na minha tomada de decisão. E na questão jurídica, Mark, a gente sabe que muitas vezes as pessoas associam o advogado à resolução de problemas, né? Mas eu vejo uma conscientização cada vez maior, e acho que isso é necessário, de uma assessoria preventiva, né, das questões jurídicas. Como que essa assessoria preventiva, essa assessoria jurídica preventiva ajuda os empreendedores, e que tipo de erros que ela realmente possibilita que sejam evitados, né, de serem cometidos? Ô, Gustavo, que bom, né, que você, como empresário, tem essa conscientização, e o Jefferson, não tem dúvida que deve ter também, né? Mas nem sempre as empresas, as pessoas, quando nos procuram, têm essa noção, né? Muitas vezes elas acabam nos procurando a hora que o problema já está mais do que construído, e aí desconstruir esse problema é difícil. Eu costumo falar para os meus clientes que o trabalho do advogado não é muito diferente do trabalho do médico, né? Então, quando o cliente vem para o escritório com um problema, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar o remédio para consertar aquele problema, aquela doença, né, que o empresário está passando, né? Se essa doença, se esse problema vem quando está bem no comecinho, fazendo um paralelo com o médico, eu vou lá e dou uma aspirina, tomou aspirina, vai passar dor de cabeça, vai passar dor de estômago, enfim. Só que se esse cliente vem e nos procura quando a doença já está mais avançada, mais o problema, o remédio para resolução desse problema fica mais difícil. E muitas vezes, novamente fazendo um paralelo com o médico, o cliente nos procura quando o câncer já pegou tudo, né? E aí realmente fica difícil consertar a situação. Então, quando que a questão jurídica ela se torna eficaz, importante e previne realmente toda a problemática? Quando o cliente nos procura com uma antecedência. Então, o trabalho preventivo do advogado ele é muito importante, primeiro porque o advogado ele estudou a área do direito, ele vivencia esses problemas e ele consegue identificar, com base na lei, aonde aquele cliente vai ter determinado problema. E aí sim, né, com base nisso, ele dá as orientações corretas para que o empresário não avance para aquele lado. Ou, se for avançar para aquele lado, que tome os cuidados necessários para que não tenha problema. Mas aí eu acho legal a gente trazer de forma bem clara, assim, quais são as regras, né, vigentes, e quais são os impactos, como que os empresários podem se beneficiar desses auxílios para realmente superar esse momento e manter uma retomada saudável dos negócios, né? Quer começar, doutor Mark? Posso. Na verdade, o governo... Primeiro que a gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? Do qual cada dia é um dia.
E realmente as informações correm numa velocidade muito grande que nem sempre é tão fácil de entender e conseguir ter a informação, né? E muitas vezes quando a gente tem informação, a gente ainda tem a concorrência do fake news. A gente tem a dificuldade da interpretação e ainda às vezes tem a dificuldade da concorrência do fake news. Então, o primeiro ponto, eu acho, a ser colocado antes do empresário tomar qualquer tipo de medida, é importante que ele tenha cautela com relação à informação, né? O governo, ele vem, sim, tomando algumas medidas de modo a fazer com que a gente ultrapasse esse momento, passe esse momento. Agora, cabe a esse empresário buscar a informação correta para tomar a melhor medida. Com base nas medidas que foram tomadas, e uma das mais importantes com base nessa lei trabalhista, com base na lei trabalhista, foi a medida provisória 936, né? Do qual vários aspectos foram colocados lá para que os empresários, de alguma forma, se adaptassem, né? E colocassem essa regra a dispor dos funcionários. Então, dentro dessas regras, como você disse, Gustavo, nós tivemos a questão da redução de salário, nós tivemos a questão da redução de carga, né? Mas tudo isso existe um regramento interno para que você faça, existe uma forma. E, lógico, nesses pontos, tanto o advogado quanto o contador foram muito demandados para que fizesse da melhor forma. Nós tivemos, então, por exemplo, ontem, uma nova prorrogação dessas regras, né? Então, assim, é uma série de regras que pode ser feita, mas tem que ser feita da forma correta, tem que ter o auxílio, sim, de um contador, até mesmo porque o contador precisa noticiar o Ministério do Trabalho, né? Correto? Correto. Jefferson, para que elas aconteçam. Então, assim, dando o start, eu acho que é isso, né? Ficar bastante atento com as regras. Né, Jefferson? Bastante frequente, né? Essa situação da classificação da Covid-19 como doença ocupacional, né? Como é que está esse cenário? Você comentou agora por exemplo, uma infecção no transporte público, ela pode gerar um problema trabalhista, né? Mas como que isso poderia ser comprovado? Como é que fica isso para o empreendedor, assim, né? Como é que ele pode olhar para isso? Assim, eu entendi que as precauções são necessárias de realmente fornecer todos os EPIs e evitar ao máximo a aglomeração de colaboradores e riscos desnecessários, mas existe alguma forma de se prevenir além disso, ou algum impacto que possa respingar, de repente, dessa classificação? Por exemplo, né, no meu caso, como empresário contábil, no nosso escritório, quando nós entregamos o kit para o nosso funcionário, através do apoio jurídico, foi montado um formulário de entrega de EPI. Porque eu estou entregando, estou orientando ele a utilizar. Então, isso já é uma das formas que eu estou garantindo, né, que ele tem conhecimento do risco, que existe de fato o risco, mas ao mesmo tempo eu estou garantindo que ele tem o equipamento adequado para o trabalho. Vamos pensar num chão de fábrica, então. As indústrias, elas praticamente não pararam, né? Elas continuaram dentro da sua medida, das possibilidades, eles mantiveram os negócios. A pessoa foi trabalhar no chão de fábrica, ele chegou na empresa, foi tirada a temperatura dele? Não foi. Ele passou o álcool em gel? Não. Alguém fiscalizou? Não. Eu entreguei a máscara? Entreguei, mas eu não dei nada para ele assinar comprovando. Se ele chegar lá no hospital, onde que você se foi contaminado? Não sei, o único lugar que eu trabalho o único lugar que eu vou é no trabalho. Automaticamente você está gerando esse risco, esse passivo para a empresa, né? Quando a gente coloca, não é que a empresa vai ter que pagar por isso, mas ela vai perder com o funcionário afastado. E uma vez que o funcionário está afastado, 15 dias vai sair do bolso da empresa. E depois a gente tem as instabilidades. Como é um assunto muito novo ainda, né? Essa atividade, esse CID, vamos assim colocar, é muito novo, é difícil até da gente mensurar como que os juízes vão se posicionar. Mas quando a gente coloca que o juiz, se você pegar um juiz que defende a tese, né, do resguardo trabalhista, ele vai dizer assim, por que o empresário não deixou esse funcionário em casa?
No meu caso, como parte administrativa, qual o impacto da pessoa que trabalha, da analista contábil, ficar trabalhando de casa? Ela tinha necessidade, de fato, de pegar um transporte público? Ela não podia trabalhar de casa, ele não podia dar condições para ela, então é difícil, o doutor até pode falar melhor do que eu, né? É difícil defender a tese que o juiz vai pensar. Também pensando em contribuir, né? Assim, no direito, a gente sempre tem duas linhas, duas vertentes, né? Um que pensa para um lado e outro que pensa para o outro. Então, vamos pensar na parte trabalhista. O advogado que advoga para as empresas, ele diz que não é doença ocupacional. Mas o advogado que advoga para os funcionários, ele vai dizer que sim. Como o Jefferson disse, é um assunto muito novo, do qual os julgamentos ainda não estão acontecendo, né? Mas existe muita discussão nesse assunto, se é ou não uma doença ocupacional. Tem algumas profissões que a gente já pode dizer de pronto que sim, principalmente as voltadas para a área de saúde. Então, eu estou falando do médico, estou falando do enfermeiro, né? Esses que têm o contato direto com a doença. Os outros ainda são bastante contestáveis, por conta de que a gente não tem uma jurisprudência, a gente não tem uma decisão definitiva falando se é ou não. Visto isso, o que o empresário tem que fazer? Ele tem que tomar como regra básica, tomar todas as medidas sanitárias mínimas, básicas, né? Então, tem que usar máscara, álcool gel, distanciamento, né? Para que, de alguma forma, se vier a ter o problema, ele consiga se documentar dizendo que ele se utilizava. Então, como o Jefferson bem disse, poxa, entreguei uma máscara, documenta, estou entregando máscara. Tem uma empresa, as empresas normalmente têm CIPA, faz treinamento para os colaboradores, né? Explica como é a doença, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais os cuidados que você tem que tomar, né? Documenta de modo a mostrar que caso esse colaborador venha ter doença, que você, sim, empresa, tomou de todas as medidas e que se ele pegou, não foi dentro da empresa, porque na empresa, por exemplo, eu conferia a temperatura dele todo dia antes dele entrar, né? Então, é como o Jefferson falou, o empresário ele tem que se utilizar de sabedoria, de inteligência, né? Para que amanhã ou depois, se ele for procurado pelo judiciário, ele consiga demonstrar que ele não tem culpa no cartório. Uma vez que o assunto ainda é bastante controverso, tem muita discussão. Então, é bem isso, Gustavo. Perfeito. Inclusive, até aproveitando, tem uma pergunta aqui da Vanessa, que está acompanhando a nossa live, falando, no caso do funcionário não usar o EPI, né? A empresa forneceu, ele não usou o EPI. A empresa pode aplicar alguma advertência? Ela tem algo que ela possa se resguardar nesse sentido também? No meu entendimento, ela deve aplicar advertência, né? Eu acho que antes da advertência, o nome dela, perdão, Daniel? Vanessa, eu acho que antes de aplicar uma advertência por escrito, eu acho que precisa ter a questão verbal, né? Advertência verbal. Mas num segundo momento, se continuar com a insistência de não se utilizar do IPI, precisa sim aplicar uma advertência, se insistir uma suspensão e, no último caso, uma justa causa. Mas, de novo, eu acho que essa pergunta está muito linkada ao que a gente vem conversando. Tudo isso precisa ser documentado, porque senão, amanhã ou depois, esse funcionário, se for mandado embora por justa causa, por exemplo, porque não está utilizando uma máscara, vai dizer que foi mandado injustamente. Por isso que é importante, né, contribuindo aqui na resposta para a Vanessa, que a empresa, o empresário, ele faça a formalização da entrega do IPI. Né? E lembrando que tem outra situação, por exemplo, no caso da máscara, né, que hoje todo mundo está tendo que viver com ela, e eu acredito que um bom tempo ainda a gente vai ter ela como nossa amiga, parceira ali do dia a dia. Não é uma máscara. Né? Quantas horas o meu funcionário fica? O Ministério da Saúde já fala de, no máximo, 2 horas com essa máscara.
Então, se ele fica 8 horas, quantas máscaras de fato eu tenho que distribuir para esse funcionário? Ele não vai usar uma máscara por dia, ele vai usar 5, 6 máscaras por dia. Então, não adianta o empresário ir lá e dar uma máscara, fazer a documentação, deixar bonitinho, mas uma máscara, eu entendo que na Justiça do Trabalho, o funcionário vai dizer, viu, mas ele só me deu uma. Eu não conseguia nem lavar ela para guardar e utilizar depois no outro momento. Não tem o que fazer, é um dia inteiro. Então, tudo isso tem que ser observado também. E aí, feito essas observações, eu sou super a favor da aplicação da advertência verbal, como o doutor colocou, e na sequência, se persistir, a advertência formal ali, por escrito mesmo. Perfeito. E aí, só aproveitando essa linha ainda, a gente sabe que, não só na questão trabalhista, mas existem vários protocolos para a reabertura, né, dos estabelecimentos que estão sendo determinados. E aí, nesse sentido, também é necessário um segmento bem estrito ali das exigências, das regras, porque eu acredito que deve haver punição, né, para empresas que não respeitarem. Então, a pergunta seria de riscos jurídicos e do não cumprimento integral desses protocolos, né? A gente está com as flexibilizações acontecendo, cada vez mais estabelecimentos podendo funcionar, podendo abrir, e por um período maior, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os consumidores, nem todos os estabelecimentos acabam se atentando a todos os protocolos. Então, qual que é a importância e quais são os riscos, né, para as empresas de, eventualmente, cometer algum deslize aí nesse sentido, né, de disponibilizar o álcool para consumidores também, não só para os funcionários, de não permitir a entrada de alguém sem máscara, por exemplo, né, e assim por diante. Gustavo, eu percebo que os empresários, eles estão tomando bastante medidas com relação à prevenção, né, para que essa doença não se prolifere. Até mesmo porque o empresário, ele sentiu muito no bolso, né? Ele não pode deixar que o negócio dele volte a fechar, né? Por esse motivo, ele está, sim, tomando muito de todas as medidas que precisa ser tomado. Porém, existem situações que não. E se isso não acontecer, existe sim uma fiscalização, do qual, num primeiro momento, a empresa ela vai ser notificada, né? E se mesmo notificada, ela não tomar da medida correta, ela vai ser autuada, e inclusive pode ter o seu Jefferson, me ajuda aqui. Como? Seu alvará. Seu alvará cassado. É isso, né? Isso mesmo. Então assim, ela sim sofre consequências, e é importante que ela se atente a todas as regras para não errar. Agora, eu queria também colocar um ponto que eu acho importante, que é assim, né? Para o empresário, está muito oneroso tudo isso que está acontecendo, né? Uhum. Então, assim, não é fácil o empresário se adequar a todas essas realidades. Eu entendo perfeitamente quando o Jefferson diz a questão de, poxa vida, precisa num dia só disponibilizar 1, 2, 3, 4, 5 máscaras. Mas, poxa vida, o empresário está passando por dificuldade. Será que esse colaborador, pensando em conjunto com o empresário, não poderia ter uma máscara dele, né, desde que essa máscara possa ser utilizada no estabelecimento, de modo que quando ela for embora para casa, ela lave e traga no outro dia outra? Então, eu acho que precisa ter bastante o bom senso nesse momento, porque o empresário ele tá sendo bastante cobrado, está sentindo muito no bolso. Então, a conscientização, tanto do empresário quanto do colaborador, é importante para que a gente sobressaia desse momento, né? Então, assim, eu acho esse ponto importante de ser colocado. Mas as regras precisam ser seguidas, né? Dependendo do segmento, precisa sim, por exemplo, de saúde, não tem como não trocar eu não sei exatamente o tempo, mas assim, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, não serve a máscara que a gente às vezes utiliza, que é aquela que a gente compra de pano, tem que ser descartável, né? Tem todo esse regramento, né, Jefferson? Exatamente. Contribuindo, eu entendo que
As lojas, por exemplo, lojas de roupa, né? Falando mais no nosso cenário aqui na nossa região, os empresários têm se adaptado facilmente, têm conseguido colocar as regras de distanciamento, o número de clientes e até mesmo de funcionários dentro do estabelecimento. Agora, com a flexibilização dos bares e restaurantes, né, podendo receber um determinado número de clientes, é aí que nós vamos começar a sentir um pouco as dificuldades maiores dos empresários. Até porque o próprio cliente nem sempre ele quer estar com a máscara. Então, nós, como empresário, quantas reuniões nós acabamos fazendo no dia a dia, na presencial, o pessoal pede para tirar a máscara? Eu tenho muito dessa situação, né? Eu tenho tentado ao máximo todo mundo estar de máscara dentro da sala de reunião, se necessário, e assim por diante. Mas, às vezes, o pessoal, uma pessoa de mais idade, ela tem uma dificuldade, né? Sim. Ela não consegue ficar o tempo todo com a máscara. E, nesse caso, pelo decreto estadual, o empresário ele é responsável por aquela pessoa que está sem máscara. Eu permiti ela estar dentro do meu estabelecimento. Isso pode onerar. Infelizmente, vai ser uma questão decisiva, né? Eu ter que pedir muitas das vezes até para o cliente sair do local. E isso vai gerar certas situações que até fevereiro de 2020 nós não sentimos, né? Aonde que você via que um restaurante, um barzinho pedia para o cliente sair, né? Você não via isso. E hoje o gerente, o dono vai ter que pedir, olha, se o senhor não colocar máscara, eu preciso que o senhor saia. Porque nesse caso eu não consigo pôr um termo para o cliente assinar, que é a responsabilidade dele. Porque eu estou colocando em xeque a vida dele ali e dos demais clientes. Então é muito complicado para o empresário, concordo com o Dr. Mar quando ele coloca sobre o funcionário tentar também ter um segundo peso, né, sobre a responsabilidade, até porque hoje o número, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados, né, nós já batemos 3 milhões de desempregados, e vamos bater um número, Deus tomara que não, mas se acontecer, um número muito maior ainda de desempregados. Então, quando eu conseguir, pelo menos, comprar uma máscara, né, de R$5, que seja, para ajudar no custo da empresa, eu estar aí me protegendo também, eu estou garantindo o meu emprego. O que eu tenho sentido, bem até dos nossos clientes, é que muitos funcionários têm entendido e têm respeitado as regras, né? Têm contribuído para os negócios, para as empresas. Até porque hoje é assim, é melhor eu tentar ajudar o meu patrão do que eu prejudicar e perder o meu emprego. Eu acho que essa é a frase que tanto nós temos que pensar. Ontem eu participei da live das meninas de recursos humanos, e é bem isso. Eu preciso deixar de ser chefe e ser líder, né? Empreender de fato. E quando a gente empreende, é tentar ter esse diálogo com o funcionário. Comprar uma máscara de R$5 não vai me afetar, mas comprar 100 máscaras de R$5 pode mudar um fluxo. Dependendo do porte do negócio, pode mudar um fluxo. Então, assim, só que como que eu posso conseguir garantir isso se a vida inteira eu estou sendo chefe? Chefe, bruto, grosso, arrogante, muitas das vezes. Então, eu preciso ser líder e preciso estar do lado do funcionário também, né, para garantir esse lado amigo também do funcionário, né, para ele poder me ajudar. E até com isso, ele conscientizar o cliente quando ele estiver no estabelecimento. Porque para os restaurantes, eu acho que vai ser um pouquinho pior. Hoje eu recebia 200 clientes no meu espaço, eu estou recebendo 30, 40 clientes. Né? Caiu significativamente o meu faturamento, né? A minha procura. Passando um pouquinho por essa questão das dúvidas relacionadas à pandemia, a gente entra no foco agora, até para caminhar para o final, de retomada e aceleração. Né? Acho que todo mundo quer olhar para frente, todo mundo quer realmente enxergar. Eu, particularmente, acredito que o pior já passou, né, sinceramente, em termos de quarentena em si, né, dos estabelecimentos não poderem operar, e aí os negócios eles precisam funcionar, eles precisam recuperar esse tempo perdido. E existem algumas alternativas que acho que são importantes da gente olhar pelos aspectos jurídicos e contábeis. Um deles é a questão da pejotização, né, muita gente encontra na pejotização, ou seja, na contratação de pessoa jurídica, né, ao invés de contratar os funcionários como CLT, né, um caminho para sair desse cenário, para
de repente, não onerar com um salário fixo, né, a sua folha. E o outro é a questão de linhas de crédito. Então, eu queria trazer esses dois temas para a gente conversar um pouquinho. Linhas de crédito que realmente podem ajudar as empresas a se capitalizarem e a superarem esse momento, não só focando em sobreviver, mas focando em realmente crescer, né? Eu acho que é um momento, depois de toda a crise, vem um pico de crescimento. Eu acredito que é importante a gente olhar para isso, né? Então, como que a gente pode abordar essas duas questões? Sem dúvida. Eu posso começar, Jefferson? À vontade. Eu acho não, eu tenho certeza. Em novembro de 2017, nós tivemos uma grande reforma trabalhista, né? Que é a Lei 13.647 de 2017. Nessa reforma, ela realmente flexibilizou a CLT e ela, de alguma forma, ela fez com que as relações tanto do empregador para com o empregado pudesse ser feito de uma forma diferente. Então, quando a gente fala dessa questão da pejotização, né, não ter aquele funcionário CLT, mas ter um funcionário PJ por trás. Porém, né, para que essa situação aconteça dentro das empresas, e muitas vezes acontecem, em várias empresas, e pode acontecer, inclusive, é importante que vocês tenham certos cuidados, né? Então, ela não serve exatamente para todas as empresas, não serve exatamente para todas as circunstâncias. E aí eu acho que a gente volta exatamente ao tema inicial, onde é de suma importância você conversar com um contador e é de suma importância você conversar com o advogado. Né? Por quê? Porque se você partir para uma pejotização, primeiro, olhando para o lado jurídico, você precisa fazer um documento, né, um contrato, que vá te dar as garantias. Quando eu falo vá te dar, é tanto a pessoa que está sendo contratada, quanto a empresa que está contratando, né? E a segunda visão do advogado é perceber se aquela relação da empresa contratante com a empresa que está sendo contratado, se é realmente plausível, possível de ser PJ, né? Então, eu acho que cada empresa tem sua particularidade e é importante olhar com inteligência para a situação. Então, sair falando aqui na live, para todo mundo que está nos acompanhando, que pode fazer, chega a ser um pouquinho... Amadorismo, né? Vamos usar esse termo, não sei. Como? Amadorismo. Você precisa analisar ponto a ponto, né, Jefferson? Exatamente. Porque assim, senão amanhã ou depois, seu patrimônio vai sofrer. Exatamente, e eu costumo sempre fazer a primeira pergunta que eu faço para o empresário, quando ele fala para mim que ele quer colocar PJs, você vai aceitar que esta pessoa preste serviço para o seu concorrente ao mesmo tempo? Porque quando eu contrato um PJ, eu não dou regras do tipo, ele só pode trabalhar para mim, ele tem horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, um e-mail corporativo, uniforme. Se tiver SLT, né? Não é PJ. SLT, exatamente. Então, assim, a primeira pergunta que o empresário tem que responder para si só é, no caso, um analista contábil aqui, eu vou aceitar ele trabalhar para um outro colega contador? Se sim, ok. Já começa aí, a gente já começa a discutir que é possível. Além dele trabalhar com outro contador, eu vou dar um e-mail da Top Conta corporativo para ele acessar? Ele vai responder meu cliente diretamente? Ele só pode falar com o meu cliente por ali? Como que vai ser? Então, na verdade, o ser PJ, que a Lei 13.647 traz, é de uma forma diferente, né? Eu trago de uma forma diferente. Existem, inclusive, várias decisões judiciais que já foram jurisprudências aí julgadas, que ela faz com que a empresa, além do que ela já pagou para a pessoa como PJ, ela arque com o custo da abertura e do encerramento da empresa e reconheça o vínculo trabalhista. Então, tem que tomar muito cuidado.
o momento da pandemia, eu tenho dito a alguns clientes que ele também tem sido bom para trazer um momento de igualar os negócios, né? Muitas empresas estavam faturando horrores e outras não conseguindo faturar. Então, agora todo mundo passa pelo mesmo nível, mesmo crivo, desculpa. E automaticamente nós vamos começar a se reinventar. E esse reinventar é aonde eu posso atender e como atender, né, para trazer a qualidade. E nem sempre deixar o meu funcionário como PJ é uma garantia de custo menor. Algumas empresas, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, algumas vezes eu escuto de empresário, eu não vou registrar porque o custo do meu funcionário é muito alto. Mas qual que é o custo do seu funcionário? A Lei 123 do Simples Nacional, ela já traz a isenção do INSS patronal. Ou seja, você já derrubou 20% do INSS patronal de cara. Você tem que pagar 8% de FGTS. O que você vai pagar mais? Vale transporte. Muitas das vezes, num acordo entre PJ, o cara vai querer o vale transporte dele. O vale refeição ele vai querer também, né? Às vezes negocia férias, 13º. Então, no fim das contas, o seu custo é 8% de FGTS. Nem sempre é vantagem. Por isso que é importante contratarmos, né, e discutirmos antes de efetivar essa contratação. O advogado com o contador, ele é assim, essencial para essa tomada de decisão. E é aí que entra a questão da organização da documentação. Porque se eu trago a documentação, o contador vai conseguir provar por A mais B qual é de fato o seu custo, quanto que de fato vai custar toda essa contratação e tudo mais, e automaticamente conseguir garantir uma informação mais precisa, né? Perfeito. E até, falando pelo lado do empreendedor, a questão de comprometimento também, né? Às vezes a questão de você ter alguém contratado CLT, você consegue engajar muito mais aquela pessoa, por ela estar ali no dia a dia, por você poder ter um acordo de trabalho mais formalizado, né? Então, acho que esse envolvimento ele acaba sendo muito maior também, né? Mas, lógico, como o Marco falou, é importante a gente avaliar caso a caso. Tem algumas funções que acho que algumas atividades que acaba sendo aplicável, então é importante realmente consultar um especialista para poder identificar a melhor alternativa para o seu negócio. Entrando no último tema, a gente vai passar um pouquinho do nosso horário, até peço desculpas, mas acho que é um tema extremamente importante e de interesse, que é a questão das linhas de crédito, né? O Jefferson comentou com a gente a questão do Pronamp, né? E acho que é um tema que para todo mundo que empreende, para todos os empresários, ele realmente é válido, é importante e um tema que a gente está interessado em ter mais detalhes. A Lei 13.999, né, ela veio em 18/5/2020, que é do Pronamp, justamente para dar um fôlego para os empresários. Só que o que aconteceu? Quando foi sancionada a lei, foi colocado o prazo até 19 de agosto, né? E os recursos acabaram muito rápido. Então, alguns bancos, como Caixa, Banco do Brasil, o próprio Banco Itaú, eles acabaram fazendo os aportes, os empréstimos, né, com uma taxa de juros super atrativo, de aproximadamente 0,33 ao mês, né? Então, assim, é super atrativo para os empresários, e com uma carência de pagamento de 36 meses. Mas é aí o X da questão. Quem consegue, e quem conseguiu, de fato, né, nessa primeira leva, o Pronamp. O Pronamp, quando ele foi idealizado pelo governo federal, foi considerado que eu iria partir, né, como eu, banco, partiria do princípio do faturamento do ano anterior, ou seja, dos últimos 12 meses de 2019, para poder conceder o limite de crédito. Então, quando fala-se do Pronamp, não é que o banco vai te emprestar 500 mil reais. É 30% do seu faturamento, até 30% do seu faturamento do ano anterior, de 2019. Jefferson, abri a empresa em dezembro, em novembro, não cheguei nem em emitir notas. Isso é alguma possibilidade? Sim, até 50% do seu capital subscrito, integralizado. Então, se você integralizou seu capital lá, dia 10 de dezembro de 2019, no valor de 100 mil, então você consegue um limite de até 50 mil reais, né, pelo Pronamp. Só que os recursos são escassos.
Essa é a realidade. Foi já liberado, disponível mais de 15 bilhões, né? 15 bilhões aí, acabaram-se em coisa de 40 dias no máximo, e no último dia 19, novamente, o presidente sancionou, prorrogou por mais 3 meses, mais 90 dias a lei, 3.999, justamente para dar prazo, e disponibilizou para o mercado mais 12 bilhões. O que é esses 12 bilhões? Era um dinheiro, uma parte desse valor, era dinheiro que foi disponibilizado para financiamento da folha de pagamento, que não foi utilizado, porque como saiu as reduções, as suspensões, muitas das empresas acabou não pegando pelo BNDES, né? E a dificuldade até do crédito chegar para o empresário também. Então, foi disponibilizado, a Câmara dos Deputados autorizou a disponibilização através do PRONAMP. Segundo fontes seguras aí, essa semana o Bradesco, o Banco do Brasil, deve estar disponibilizando novamente as linhas, né, pelo PRONAMP. E quem consegue? Então, são as empresas das MEs e EPPs, né, com faturamento aí até 4 milhões e 800 mil, de utilização de 30% do seu faturamento no ano passado. Só que o início, a lei, ela diz desses 30%, que como o valor é bem baixo, se nós considerarmos o fluxo de empresários que a gente tem, existe a discussão da diminuição desses recursos, ou seja, eu não vou emprestar mais os 30% para os empresários. Vamos bater o martelo num determinado valor para que esse valor seja disponibilizado para todo mundo, porque daí eu consigo atender um número maior de pessoas. Então, sei lá, 100 mil, 200 mil, não temos ainda essa informação. Mas é provável que o Bradesco, o Banco do Brasil, ainda nessa semana se pronuncie, né, sobre isso. E o Banco do Brasil vem como órgão fiscalizador do governo. Foi criado um sistema onde o Banco do Brasil tem acesso. Se você pegar pelo Banco Caixa Econômica Federal, 15%, e você tentar pedir no Santander, por exemplo, mais um valor, ele vai te emprestar até 15%, porque é a somatória dos 30%. Ele não vai te emprestar valores a mais. Então, você já pegou 30% na caixa na primeira leva, agora não adianta você ir no banco, porque o próprio Banco do Brasil já vai acusar que a sua empresa já foi beneficiada por essa lei. Então, não vai conseguir, né? Porque a ideia é atender o maior número possível para garantir o emprego. É para garantir o emprego. Não adianta o empresário ir lá pegar esse dinheiro para distribuição de lucro, para aquisição de patrimônio. Não adianta, porque isso vai vir à fiscalização. E não tem como dizer que não vai ser feito. O seu imposto de renda, se você comprou patrimônio, você vai ter que declarar. Se você comprou no nome da empresa, o contador vai ter que declarar essa aquisição. E assim, você distribui o lucro, da mesma forma vai ter que ser declarada. Então, não tem o que fazer. Você vai pegar esses recursos único e exclusivamente para aquisição de matéria-prima, para o capital de giro ali do dia a dia do negócio e para a manutenção do emprego. E lembrando, 36 meses para pagar. Só que dos 36 meses, está tendo uma carência aí de 6 meses, né? De 6 a 8 meses mais ou menos, dependendo do banco. Então, vamos dizer, você acaba ficando só em 30 meses para pagar. 6 meses é considerado carência. Então, você não vai ter 36 mais 6. Você vai ter um período mais reduzido. Então, sua parcela vai ficar um pouquinho maior. Então, o empresário também tem que tomar cuidado se aquele valor que ele está pegando vai suprir a necessidade dele, mas se ele vai conseguir pagar a parcela. Uhum. Porque tem o fundo garantidor do governo. Mas, sinceramente, vocês acham que o governo vai deixar barato? Não. Isso é fato. Tanto que dentro da regra do PRONAMP, a lei mesmo traz que os bancos têm todo o direito da execução da dívida. Né? Porque o governo está dando como garantia, né, o fundo garantidor. Mas, entretanto, logo, o governo também precisa garantir que não vai perder todo o dinheiro disponível. Então, ele precisa garantir com que as empresas paguem as contas em dia. Por isso, os bancos estão demorando também para liberar, porque vai ser considerada a saúde financeira. Está se pedindo que os contadores liberem, né, para os seus clientes uma carta que está sendo disponibilizada pelo portal ECAC. Então, para quem tem interesse, minha dica, né, nessa tarde já peça para o seu contador, né, se ele não mandou ainda, peça a carta do PRONAMP. É uma carta que o próprio governo está dando, com código que o banco consegue consultar para ver a veracidade dessa informação. E o que essa carta está dizendo?
o faturamento mês a mês, faturamento bruto de 2019 no mês a mês. E aí você consegue garantir, né, que você vai apresentar para o banco e garantir análise. Essa carta não te garante o crédito, ela garante análise para a instituição financeira. Hoje, praticamente todos os bancos estão disponíveis, estão filiados para isso. Na nossa região, Banco Caixa Econômica, Santander, Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, estão aptos a fornecer, só estão aguardando mesmo a chegada do recurso, a validação, às vezes, da plataforma. Como eu tive informação nessa semana, uma gerente aqui do Bradesco, ela disse para mim que o Bradesco está só aguardando a liberação de uma plataforma específica. Então, automaticamente, os bancos já estão se preparando para isso. E o empresário precisa correr. Então, as CNDs das empresas estão liberadas, então está saindo do CND normal. Só que se o empresário tiver um débito no seu CNPJ protestado, ele dificilmente vai conseguir, tá? Dificilmente ele vai conseguir porque está mostrando que, vamos dizer assim, é um mal pagador. Então, os bancos vão dar opções de empréstimo das empresas que estão tudo em dia. Então, se você está com débito, tentar correr, negociar, para já tirar o seu nome do FPC Serasa também, para você conseguir garantir sua operação. E algo importante, da data da contratação do crédito, você tem que manter o mesmo número de funcionários, até o pagamento da última parcela, o reconhecimento do recebimento por parte do banco da última parcela. Que está bem expresso na lei essa informação. Ou seja, peguei o dinheiro, vou pagar em 36 meses. Se eu tenho 18 funcionários hoje, eu vou ter que manter o número de 18 funcionários até o fim do pagamento do meu empréstimo. Eu não 18 posso... mais ou 18 fixo? Você pode ter 18 mais, só que se você ter 17, por exemplo, você está elegível com o crédito que você pegou do Pronamp. Porque o objetivo, mais uma vez, é garantir o emprego e a saúde, claro, financeira das empresas, mas o emprego é acima de qualquer coisa. Não sei se o doutor quer contribuir com alguma coisa. Falei bastante, né? Eu falo, hein? Se deixar, eu falo. Não, eu acho que assim, o Pronamp dos créditos voltado para as empresas realmente é o mais importante, até mesmo por conta dos juros mensal, né? Do que você vai pagar de volta. Mas tem algumas outras linhas que não são tão interessantes, mas existem, que, por exemplo, aqui na nossa cidade de Jundiaí, a gente tem o Banco do Povo, nós temos as cooperativas, então estou falando do Sicoob, do Sicredi, e os próprios bancos privados. Agora, lógico que não chegam perto do Pronamp. E aí, né, é uma insatisfação da maioria dos empresários, enfim, a questão desse crédito não chegar na ponta, né? Mas, enfim, a gente precisa ficar atento aí para, de alguma forma, caso necessite, o Pronamp realmente me parece a melhor opção, mas depois do Pronamp existem outros aí que, comparado ao que a gente tinha no passado, de alguma forma, se você precisa para aquele fluxo mensal, enfim, vai servir. Obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai entrar nas mensagens finais. Só que chegou uma pergunta da Vanessa também, agradecer mais uma vez ela pela participação, relativa a débitos trabalhistas, se eles podem impedir, né, a empresa de conseguir o Pronamp. Então, como a CND está saindo, né, ela está liberada, ela foi liberada, automaticamente o banco ele não vai ter esse acesso se você está com débitos ou não. A minha orientação é, conseguir o crédito, pegou, eu entendo que se você conseguiu o crédito, você já liquida esse débito. Né? Não vai deixar o dinheiro guardado lá, já liquida o crédito que você tem com o próprio governo, né? Até porque você vai fazer o dinheiro rodar. A ideia do governo é essa, não é ninguém aplicar dinheiro, né? Para ficar ganhando juros sobre juros, vamos assim dizer. Você já vai lá e liquida. Como a CND está saindo, não é para te impedir. Perfeito. Gente, acho que a gente passou pelos pontos que a gente tinha elencado aqui. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês, pelo tempo, né? E pelas informações que realmente são extremamente valiosas aí, que vão ajudar demais. E pedir para vocês darem uma mensagem final e deixarem uma mensagem final aí para quem está acompanhando. Legal. Posso iniciar? Claro, porque é o presidente da Associação Comercial, pode tudo. Ô Jefferson, Gustavo, primeiro, obrigado por estar no mesmo local, né?
debatendo, conversando um pouquinho a respeito desse assunto tão importante, né? Agradecer para todos que nos acompanharam aí, fica o contato do escritório, caso alguém necessite, o nome do escritório é Monteiro e Valente, enfim, pode nos procurar. E realmente, nesse momento, cautela, né? Cada dia é um dia, e caso necessite, realmente tenha dúvida jurídica, contábil, que realmente procure um profissional de confiança para não tomar a medida errada. E, Jefferson, vamos marcar aí um café, faz tempo que a gente não conversa pessoalmente, de máscara, né? E é isso aí. Obrigado, Gustavo, pelo momento aí que a gente ficou junto. Eu que agradeço. Aqui só reforçando os contatos tanto da Monteiro Valente quanto da Top Conter vão estar nos comentários aqui também para o pessoal poder entrar em contato com vocês aí, aprofundar eventuais dúvidas que eu tenho certeza que vão surgir, né? Como eu falei, são temas bem profundos aí que dá para desmembrar em várias horas aí de evento. Obrigado, viu, Marco, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu aproveito para agradecer também a Solotudo, Gustavo, sempre promovendo aí para a classe empresarial bons eventos, né, com qualidade, com temas assim excepcionais. Me coloco sempre à disposição, sempre que necessário, fico à disposição, tanto do Marco quanto do Gustavo, para esclarecer e auxiliar naquilo que for necessário. Aos empresários, deixo uma mensagem final: acredite, né? Não existe situação de dificuldade no mercado, nós nunca conseguimos identificar na história do nosso país um momento difícil como esse que não consiga ser superado. Acho que o desespero, ele vem, de fato, ele nos assombra, tira o sono, mas se nós acreditarmos, nós vamos juntos conseguir sair dessa. O mercado está aí para todos, tem bastante oportunidade, mesmo com tantas situações. Eu acredito que muitas ações têm sido tomadas, tanto por parte do governo, quanto até mesmo pela própria Associação Comercial de Jundiaí, eventos gratuitos, palestras, orientações. Então, isso é muito importante. Participe disso, né? Há alguns anos atrás, quando eu comecei, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Marco Lee. Foi num escritório onde só tinha 2 mesas, uma mesa redonda ali, e ele disse para mim logo no início isso: acredite, Jefferson, eu preciso acreditar. Naquela ocasião eu tinha 16 clientes e segui aquele conselho dele, e hoje a gente está onde a gente está, graças a Deus, numa evolução constante de negócio. Então acredite, por mais difícil que esteja aí para você, está para todo mundo. Você não é o único empresário com dificuldades. Então, não tenha medo, faça a coisa acontecer, se reinvente, né? Pensa naquilo que ninguém ainda está fazendo na sua área de atuação, porque isso vai te fazer sair mais na frente e você conseguir atingir o objetivo. E torne parceiros, né? Você não tem concorrente, tira a palavra concorrente, você tem parceiros, às vezes do mesmo negócio, que pode te ajudar. Nós, contadores, eu tenho visto que nós temos nos unido nesse período de pandemia, né? E como um contador mais jovem até, eu vejo que isso tem nos ajudado muito. Contadores mais experientes têm conseguido trazer informações precisas, a discussão do tema, porque senão nós não conseguiríamos atender os nossos clientes. A dúvida é muito grande, né? Às vezes você pega uma lei que acabou de mudar, ontem postergou mais 2 meses, mas vai postergar para todo mundo, você acaba já discutindo com um colega de profissão e a coisa acontece, né? Você consegue atender todo mundo. Então, acredite, leve isso adiante, e para todo pequeno negócio sempre existiu alguém de coragem para continuar ele. Então, acredite, eu tenho muito forte nisso, seja grato até mesmo por essa dificuldade, que nós vamos chegar adiante. Perfeito, Jefferson. Obrigado. Parabéns pelas palavras aí, realmente inspirador, e eu compartilho aí dessa forma de enxergar as coisas, né? Realmente acho que é um momento de desafiador, né? Não gosto da palavra difícil, né? É um momento desafiador, e realmente da gente se adaptar, da gente inovar, da gente encontrar caminhos e oportunidades que existem e estão aí, né? E realmente se unir, né? E se precaver de todas as formas para a gente poder fazer as coisas da maneira correta. Então, obrigado pelas palavras, obrigado pela presença dos dois e pelo conhecimento que os dois trouxeram aqui para a gente. Parabéns pelas informações e pelo conteúdo que foi trazido e colocado aqui. E agradeço também quem nos acompanhou
né, quem participou aí da nossa live. Tem muita gente que acaba assistindo depois também, então reforço que fica gravado aqui o material, se quiser retomar algum ponto específico. E lembro que amanhã a gente tem um conteúdo bem interessante sobre marketing digital, sobre e-commerce, e na quinta-feira sobre marketing de relacionamento e posicionamento digital. Então eu conto com a presença de vocês aí nessa nossa jornada empreendedora. Agradeço muito aí pela presença de todos. Obrigado mais uma vez e sou tudo de bom para todo mundo. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.